Boa tarde. Então, minha gente, vamos continuando aí a peregrinação da Fraternidade Rosa Cruz, dando umas simples explicações aí. Agora vamos para a parte 3. Só para fechar da parte 2, aqui, faltou aqui, ó. Meditemos frequentemente sobre o emblema Rosa Cruz, esse aqui, elevando nossa consciência na contemplação dos altos ideais mostrados diante de nós neste símbolo místico. Então o fórum da verdade se estabelecerá dentro de nós e iremos, dia a dia, desenvolver um estado de consciência da grandeza do plano de Deus e de seu amor por nós. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E entrará e sairá, e encontrará pastagens. João 10:9, palavras de Cristo. Como que é importante, né? A gente ter esse entendimento dessa fraternidade e como ela é voltada, mesmo sendo mística e esotérica, ela é voltada para o cristianismo místico. É uma forma de nós vermos, de nós buscarmos em nosso interior o Cristo, né? Na verdade é o Cristo dentro de nós, esse átomo regente, essa chama divina, esse amor, e para que nós possamos aí transformarmos essa rosa branca que tem dentro, né, de nós, e as rosas vermelhas da purificação, e que essas hierarquias que nos acompanham, que estejam ajudando nessa evolução humana, de um modo geral, elas estejam cada vez mais fortes, inclinando seus raios de energia, de luz, sobre a humanidade, fazendo com que ela siga o caminho da sua ascensão, né? Saia desse mecanismo de tempo-espaço preso na matéria e possamos dar um salto maior para a evolução espiritual, saindo de um estado de conquista, de prazer, de explorar, para um estado de amor puro, que é o de servir. Então é muito importante a gente ter essa consciência e a partir de agora nós praticarmos todos aqueles ensinamentos que Max Renner vem tentando explicar aqui. Agora nós vamos para uma outra parte interessante aí. Então, continuando aqui a interpretação dessa capinha aqui, aí vocês estão vendo aqui, conforme eu falei, tem o cálice, isso aqui são correntes de energias. Eu vou ler aqui, nas duas partes inferiores da capa vemos a flor de lis. A flor de lis aqui embaixo. Isso aqui é a flor de lis. Então, o emblema da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como só o Pai e o Filho estão ativos na época aqui representada, vemos que apenas duas das pétalas estão coloridas de vermelho. Aqui na pétala aqui, ó, duas estão coloridas de vermelho. Indicando energia. Os seres criados vão ascendendo numa corrente. Os seres criados vão ascendendo numa corrente, elevam-se com os dois corpos, o denso e o vital, até que, a certa altura, lhes é dado o corpo de desejos, que é o corpo astral, o corpo emocional, demonstrando no vermelho que surge na corrente ascendente. Está tudo aqui, gente, ó. A flor aqui, aí que o corpo vital e o corpo vital e o corpo denso, e vai subindo aqui, vai formando o corpo de desejos. Vamos ver até onde vai dar isso. Nessa corrente ascendente. Embora esses dois fluxos se pareçam exteriormente, são, no entanto, muito diferentes. A corrente da esquerda representa os filhos de Caim, que estão cheios de energia positiva e são os artesãos do mundo, os que cinzelam o seu caminho através da vida, regozijando-se com os obstáculos que encontram, por saber que assim fortifica o seu caráter. Funcionam com o intelecto, como se pode ver pela chama da lamparina, onde partem 9 raios, simbolizando o caminho positivo escolhido pelos aspirantes. Então a parte intelectual é aqui, ó. Não, aqui.
A lamparina são os filhos de Caim, é o intelecto. E vai subindo, ó. Você pode reparar que vai subindo aqui, ó. E depois vai se romper aqui em cima, ó, aqui, ó. Ele vai explicar aqui. A corrente da direita, os filhos de Sete. Da direita é do coração aqui, ó. Espera aí. Esse aqui. Os filhos de Sete são os que desenvolvem o lado terno do coração e a chama divina irradia apenas 8 raios. Então, um radia 9, outro radia 8. Símbolo de uma vida negativa, um é positivo, os de 7 é negativo e os do Caim é positivo. Os que seguem anseio por um líder, esses aqui, o que anseia por um líder, os de 7, por alguém que os conduza e a quem possam venerar, são os devotos, os que obedecem aos ensinamentos dados. Isso aí que está acontecendo hoje no mundo aí, é o que a gente mais vê aí. Cada corrente foi lado a lado, até que, a certa altura, onde eu falei, a certa altura os seres sábios e cheios de amor que guiam a nossa evolução decidem que é necessário criar as duas para que o progresso possa ser acelerado. Projeto, então, que a união se realize através de um templo construído pelos artesãos e onde os devotos possam ir, e será no mar místico que ambos se fundirão. Então vai unir, um vai construir o templo e os outros, os devotos, vão se unir, se fundirão. Observe-se esse maravilhoso impulso no cálice, um que tem o desenho do cálice, do cálice do vinho vermelho da vida, que cada corrente eleva ao alto. Veja a construção do Templo de Salomão, livro 3º dos Reis. Aí vemos que o plano foi frustrado e traído pelos filhos de Sete. Então, houve um rompimento aí, uma frustração que não separou. A corrente do lado direito. Filho de Sete, a corrente do lado direito. Após o incidente, houve a separação, continuou a marcar a diferença entre as duas correntes. Então, continua separados. Existe presentemente uma condição grave que ameaça uma total separação dos que são vítimas do materialismo excessivo. Mas a evolução continua. Apesar dos pesados, o mundo está do jeito que está aí, é materialismo demais. Muita luta, briga, por causa de dinheiro, por causa de posse, por causa de prazeres, por causa de joias, de tudo. Existe presentemente uma condição grave que ameaça uma total separação dos que estão vítimas do materialismo excessivo, mas a evolução continua. O devoto e o cientista, o místico e o ocultista, avançam cada um no seu caminho independentes, e poderemos chegar a uma tal fase materialista que destroce o plano da evolução. É materialismo demais, aí o plano da evolução sofre uma transformação. Este perigo causa sérias preocupações aos guias espirituais da humanidade, que, se tal suceder, permitirão uma grande destruição dos seres humanos. Isso aí já está acontecendo. Calamidades que poderá eliminar a humanidade deste planeta. Veja-se a quebra em cada uma das correntes, essas quebrazinhas aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Essa ruptura aqui, ó. Ok? Calamidades que poderá eliminar a humanidade desse planeta. Veja-se a quebra em cada corrente no alto. A calamidade, contudo, tem o efeito desejado
e novamente se verifica uma grande força. Cada lado vira-se para o outro, permitindo que se venham a unir-se totalmente. Então é esse aqui, ó. A corrente vem, passa aqui por cima, uma desce, uma vem para a direita, outra para a esquerda, e depois ela volta uma para a outra aqui, ó. Depois ela volta uma para a outra, ó. Ela vem, passa aqui por cima, ó, e depois desce, ó. E uma de cá, outra de cá. Ela volta de uma para a outra. Na parte inferior da capa, entre as duas correntes, vemos também um outro símbolo, uma pequena cruz negra. Símbolo do corpo físico, e logo a seguir, na parte superior dessa cruz preta, está um coração. Assim o coração e a cabeça, o sentimento e o intelecto estão unidos. O resultado manifesta-se na radiação que é parte desta união e que é o corpo-alma. Então, o corpo-alma, o soma psicon, o traje de bodas que o apóstolo Paulo fala, resumir para fechar esse assunto, é justamente quando o místico e o ocultista, ou cientista, ou o que ele falou lá, eles se unem tanto a parte intelectual quanto a parte moral ou do coração, se unem e há aí uma consagração. Qual que é essa consagração? É a formação de um corpo-alma. Esse corpo-alma é conhecido como traje de bodas pelo apóstolo Paulo. Esse corpo, quando está desenvolvido, ele é nada mais nada menos que a expansão do éter de luz e refletor que separa do éter químico e de vida. Nós temos 4 éteres: químico e de vida, que mantém a vida e a procriação, o éter de luz e refletor, que mantém as lembranças e a própria expansão dessa luz para outras coisas. Tem muitas informações aí, depois a gente pode comentar. Quando há separação do éter, dos éteres, dos dois de cima com os dois, do inferior de baixo e do superior de cima, os de cima, eles formam um corpo ao qual o neófito está completamente se tornando um auxiliar invisível, ou seja, ele vai ser um curador que sai em projeção usando esse corpo, fora do corpo, no corpo astral, né, nesse corpo, e vai fazer as curas nos templos sagrados. Então aqui embaixo está representado, nessa parte baixa aqui, quando a cruz se une aqui em cima na cabeça, ó. O corpo se une na cabeça, ou seja, o coração e o intelecto se unem aqui, ó. Tá vendo o coraçãozinho? É justamente onde há a união da mente com o coração aqui, ó. É o que ele está explicando aqui embaixo, ó. Olha lá. Assim o coração e a cabeça, o sentimento e o intelecto estão unidos. O resultado manifesta na radiação, que é o corpo, né? Que é parte dessa união e que é o corpo-alma. Na parte central entre as duas correntes, vemos o emblema Rosa Cruz, segundo Max Henry. Essa parte aqui, ó, emblema Rosa Cruz, segundo Max Henry. Então isso aí é a explicação fantástica da Fraternidade Rosa Cruz. Toda essa simbologia aqui, ó, correntes da humanidade, entendeu? Como a de os filhos de Sete, como os filhos de Caim, mas que uma é intelectual e a outra é amorosa, né, com sentimento, mas acaba que no final elas têm que se unir aqui, ó. Corpo, coração e mente têm que se unir. Ou seja, o místico e o ocultista, as correntes de força têm que se unir, transmutando a energia sexual, tá? Sobretudo em relação com a energia sexual, onde o ser sai da dualidade e atinge aí a unificação. Unificação, ou seja, a unificação com o Cristo interno, com a cristandade dentro de nós. Então isso aí é um símbolo místico, esotérico, de importância vital, e nós podemos meditar sobre ele, sobre essas correntes de energias, essa parte de cima aqui quando houve o rompimento, mas acabou que depois elas se voltaram aqui, ó. Cada um teve que se voltar. Esse escudo aqui é o traje de bodas, tá? Essa estrela e pentagrama aí. Então fiquem com Deus, muita luz, muita paz, espero estar contribuindo. Nós vamos para a parte 4. Namastê, fiquem com Deus.